Pode ir de novo. Boa noite a todos e todas que estejam assistindo a essa gravação. Hoje nós daremos continuidade às epístolas de Paulo, tratando sobre a carta aos Filipenses. Nas ideias principais contidas no livro EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 1, módulo 2, roteiro 15, como ideias principais tem o seguinte: na carta dirigida aos Filipenses, encontramos refletidos o amor e consideração que o apóstolo dos gentios tinha pelos cristãos de Filipos, dedicados servidores de Cristo. Um breve comentário sobre a cidade de Filipos. Filipos é uma cidade da Macedônia. E a Macedônia é o local onde Aristóteles nasceu e onde Aristóteles ensinou a Alexandre o Grande. Então, a cidade de Filipos tem uma significância muito grande dentro da história no mundo. A Epístola aos Filipenses. Filipenses eram os habitantes de Filipos. Importante: cidade da Macedônia Oriental, na Grécia, sede da comunidade cristã a que a Epístola de Paulo aos Filipenses é dirigida. Após a batalha decisiva de 42 a.C., nas proximidades da cidade, o imperador Otaviano havia feito de Filipos uma colônia romana, e dado a seus cidadãos os direitos e privilégios dos que nasciam e viviam em Roma. Segundo o relato de Atos, a igreja de Filipos começou assim. Paulo, em sua segunda viagem missionária, deixou a Ásia Menor pela Macedônia, foi a Filipos, pregou o Evangelho. Lídia, uma mulher proeminente daquela região, e alguns outros se tornaram cristãos. Ao que parece, a igreja foi abrigada inicialmente na casa de Lídia. Apesar dos seus começos modestos, cresceu e se tornou uma ativa comunidade cristã, desempenhando um importante papel no evangelismo, partilhando prontamente suas próprias posses materiais, mesmo em meio à extrema pobreza, enviando generosamente um dos seus para ajudar Paulo em seu trabalho, para auxiliá-lo quando estava na prisão. Paulo visitou essa igreja pelo menos em 3 ocasiões. A epístola traz um apelo do apóstolo aos cristãos, pedindo-lhes que vivam de maneira condigna do Evangelho, em unidade, harmonia e generosidade, sem lamúrias nem queixas, mantendo sempre diante de si Jesus Cristo como o modelo supremo de toda a ação moral. A epístola destaca qualidades de Timóteo e Epafrodito, exemplos de trabalhadores cristãos fiéis, prometendo enviá-los a Filipos. Adverte-os contra evangelistas judeus ou judaizantes cujos ensinamentos e práticas são contrários ao Evangelho. A autenticidade da Epístola aos Filipenses não é posta em dúvida. O que se supõe é que originalmente existia um conjunto de bilhetes ou 3 pequenas cartas, posteriormente reunidos numa única epístola. A comunidade de Filipos devotava especial afeto ao apóstolo dos gentios. Cumpriram fielmente as suas orientações e o auxiliou dentro das suas possibilidades quando caiu prisioneiro na Tessalônica e em Corinto. Paulo lhes escreve agradecendo o auxílio recebido por intermédio de Epafrodito. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 e 20. Filipenses faz parte do grupo das epístolas do cativeiro. Paulo se encontrava prisioneiro quando a escreveu.
Não se sabe exatamente onde, em Roma, em Caesarea da Palestina ou em Éfeso. A carta aos Filipenses é de natureza pouco doutrinária. É uma efusão do coração, uma troca de notícias, uma advertência contra os maus operários, que destroem a lures os trabalhos do apóstolo, e bem poderiam atacar também os seus caros filipenses. A epístola destaca também o valor da humildade, síntese dos principais ensinos da epístola aos Filipenses. Exemplo de vivência do Evangelho. Os filipenses cristãos formavam uma comunidade pobre de bens materiais, mas sinceramente devotada ao Evangelho. Os filipenses jamais esqueceram as lições que lhes foram ensinadas por Paulo, auxiliando-o quando esteve preso e recebendo deste os sentimentos de afeto e reconhecimento. Os filipenses foram cristãos que souberam colocar em prática a vivência da caridade. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo, sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque você tem em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Filipenses, capítulo 1, versículo de 3 a 9. A exortação à perseverança, ao amor fraternal e à humildade. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer que vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e temor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Filipenses, capítulo 1, versículo 27, 2, 3, 12 e 16. Cuidado contra os maus obreiros, cultivo dos bens espirituais. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de descrever-vos as mesmas coisas. E em segurança para vós, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos,
Minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Filipenses, capítulo 3, versículo de 1 a 2, 13 e 14. Capítulo 4, versículo 1, 4 e 8. A carta de Paulo aos Filipenses atesta que estes representavam um exemplo de cristão que absorveu o sentido espiritual do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. A caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Caridade essencial é intensificar o bem, sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação, para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber, bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência. São arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Agora, vamos ao livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Na questão 116, não só. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 9. A caridade é, invariavelmente, sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Comentário do primeiro parágrafo. Segundo as palavras de Paulo de Tarso, a caridade deve ser exercida de forma ampla, não com contenção. Para Paulo, o verdadeiro cristão deve agir em todos os sentidos da caridade, e para isso é preciso ter ciência, ou seja, conhecimento do que é caridade, ou seja, do que se entende por caridade. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva, com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, no sectarismo ou da autoadoração, não estará faltando com o dever de assistência
assistência caridosa a si mesmo? O conhecimento elevado é essencial para agir além do sectarismo, ou seja, do partidarismo, ao qual estamos habituados. Com esse modo, nós, cristãos, poderemos exercer a caridade com amplitude, transformando a nós próprios e aos que nos cercam, conforme os ensinos de Jesus, o Cristo. Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem, sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Para o apóstolo Paulo, dar e saber envolve humildade e envolve vontade. A conjugação dos verbos dar e saber nos permitem alcançar o nível desejado de caridade, alcançando com isso o ensinar e o aprender, que tanto desejamos. De outro jeito, a prática seria incompleta, ou seja, a prática da caridade seria incompleta.